Olá, muito bom dia, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2026. Hoje estamos com a reflexão aqui, dando continuidade a essa série O Plano Salvador de Deus em Cristo e os Cuidados Doutrinários. Então, hoje, falando só uma reflexão no dia de hoje sobre uma síntese sobre falsos profetas, seitas e heresias, para que as pessoas não se confundam, não sejam enganadas com ensinos que não são os ensinos de Deus, que não são inerentes à dispensação da graça, à salvação através dos méritos de Cristo ali na cruz. Então, vamos em uma breve oração pedir a direção de Deus para que haja um entendimento espiritual a todos nós. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos a graça e a misericórdia do Senhor sobre essa reflexão. Abençoe cada um de nós, que venhamos entender, ter o discernimento espiritual para não ser enganado com ensinos que não são os teus, Senhor, são de homens. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Uma síntese sobre falsos profetas, seitas e heresias. No capítulo 23 do livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 30, fala sobre esses falsos profetas, que diz o seguinte: eles distorcem as verdades de Deus e falam coisas que não é verdade. Entenda uma coisa: desde o início de tudo, antes de Adão desobedecer a Deus, havia o jardim do Éden, e ali estava Adão e Eva. Só que nesse dado momento Eva estava só, e Deus deu uma ordem para não comer de um fruto. O que fez o inimigo número 1 de Deus, que é o diabo, que desobedeceu porque não se submeteu à verdade de Deus. Então, esse é um grande perigo para as pessoas hoje. Pessoas que não se submetem ao Evangelho de Cristo e inventam e distorcem a palavra de Deus, fazendo a sua própria doutrina, a sua própria maneira. Então, foi assim que começou o engano na humanidade, através de meias verdades e meias mentiras. Foi o que fez Satanás para enganar Eva. Quando Eva estava ali e ele se aproximou, dizendo que Deus não havia dito que a pessoa morreria, mas teria conhecimento, então, igual a ele. E Eva cobiçou ali e deu ouvidos. Então, esse é um grande perigo de a pessoa estar ouvindo algum ensino com meias verdades e meias mentiras. Dizem algo, ensina algo da palavra de Deus, mas por trás está uma mentira. Isso é falsos profetas. Tem que ter muito cuidado. Foi assim que o diabo conseguiu ludibriar a Eva, dizendo: não, certamente não vai acontecer isso, não é desse jeito do que Deus não. É assim. Então, ludibriou. Então, Satanás, os falsos profetas, dizem uma verdade, mas por trás está uma meia mentira que ali vai deturpar, vai iludir o entendimento da pessoa, e a pessoa vai fazer e viver ali em um ensino, pensando que está sendo o ensino de Deus, e ali tem falsidade. Tem que ter muito cuidado, porque por isso Jesus disse: examine as Escrituras. E Jesus falou: muitos viriam em meu nome, e se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, para não ser enganado, leia a Bíblia, peça discernimento de Deus, para que Deus ilumine o seu entendimento. Foi isso que Deus falou através do profeta Jeremias, falando sobre falsos profetas. Portanto, eis que sou contra os
profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Não falam a verdade de Deus, furtam e dizem coisas para iludir as pessoas e assim enganam com seus ensinos falsos. Vamos falar agora sobre, nessa segunda pontuação, sobre seitas. Era uma forma de digmas, grupos religiosos dentro do judaísmo que tinham diferentes interpretações e práticas da lei e de tradição. No tempo ali dos discípulos já havia isso, pessoas que queria se infiltrar com o judaísmo, ensinando as coisas da velha aliança, coisas que na nova aliança, na salvação em Cristo, não é correto. A gente tem que atentar muito para isso. Vamos falar aqui sobre isso que a palavra de Deus diz, que pessoas que inventam isso e que eles mesmos correm um grande perigo. A palavra de Deus diz que em Filipenses, que o destino deles, Filipenses 3,19, o destino dessas pessoas que ensinam ensinos falsos, o destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só querem angariar coisas terrenas aqui. O destino deles já está previsto a perdição. Então, temos que ter muito cuidado. A palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, fala sobre isso. Também, movidos por avareza, farão de vós comércio com palavras fictícias. O que é palavras fictícias? Olha só o que é palavras fictícias. Algo criado por imaginação, mas que não é real. Ensino da sua maneira, mas que não é assim, da forma que Deus ensina. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a destruição não dorme. Então, já está previsto o juízo para essas pessoas que ensinam de maneira falsa a palavra de Deus. Agora vamos aqui. Tem que ter muito cuidado com as sutilezas. Agora vamos para a heresia. É uma doutrina de ensinamento que se opõe às verdades de Deus. Então, tudo que é heresia é ensinamento que distorcem as verdades de Deus. Vamos dar um exemplo aqui. Jesus disse: aqueles que creem em meu nome porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aí o que é heresia? Vamos dar uma suposição aqui. Aqui tem. Vamos dar essa suposição aqui. Vamos dar esse exemplo aqui. Ó, aqui tem. Aqui, ó. Uma planta. Aí. Uma planta. Bota essa planta aqui e você vai ser arrancado o mal do seu lar. Ou então, algo inventado. Ó, faça isso que você vai ser curado. Isto é heresia. Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos. Está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Porão a mão sobre os enfermos. Então, todo tipo de ensino que descentraliza Cristo como centro do ensinamento do Evangelho para a salvação, para a cura, para milagres, tudo isso que distorce, que tira Cristo, a fé do ensino de Cristo e dos apóstolos, então isso está sendo conduzido por ensinos falsos, por heresias, que isto faz com que as pessoas morram na fé, não vivam a fé do Evangelho de Cristo da maneira correta dos ensinos de Deus. Nós iremos falar um pouco mais adiante nas próximas meditações para que venhamos entender como é o ensino verdadeiro de Cristo no tempo da dispensação
da nova aliança pela graça e pela fé nos méritos de Jesus, do que Ele fez na cruz. Vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que as pessoas que não entendem tua verdade, que não têm o discernimento para discernir o que é ensino falso e o que é o teu ensino verdadeiro, que possa, Senhor, agora, por meio da tua palavra e do Espírito Santo, enxergar e ter o entendimento e ser libertos para saber o ensino verdadeiro teu. E nesse ensino ficar firme em sua fé. Em nome de Jesus. Deus abençoe e ótima terça-feira. Até a próxima.